J17 Talks no ar, mais um episódio aí com informação, com conhecimento, com pautas relevantes aí que nós estamos debatendo a respeito do mercado empresarial, das nossas empresas, dos nossos negócios. Zé, que bom estar aqui contigo. É muito importante trazer para você assuntos de gestão, empreendedorismo, governança, como superar desafios. E nós temos um convidado importante hoje, não é, Nascimento? Professor, consultor, palestrante, executivo e, acima de tudo, amigo. Alexandre Conte, que bom estar com você aqui. Obrigado, Nascimento. Obrigado, José Manuel. Obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigado, J17, por esse momento de fala. E vamos bater um papo. Vamos conversar e vamos envolver quem está nos acompanhando. Vamos começar pelo começo? Sempre já que ele importante. é tão ilustre como todos os nossos convidados, tem presente para ele, Zé? Nós temos um presente muito importante. Sim. Receba pelas nossas mãos um presente preparado para cuidar da sua saúde, uma garrafa térmica quente, frio. Em nome do J17. Corta pra mim aqui. É isso aí, ó. Faz o merchan. Faz o merchan. Bonito, hein, gente? E ó, é o seguinte, para quem está nos acompanhando, nós estamos preparando uma ação muito especial do J17 Talks, mais de 100 episódios no ar. Quando a gente fizer o episódio número 100, a gente vai criar aí uma ação. E você que está nos acompanhando, tenha certeza, você tem visto aqui as nossas ações, as nossas promoções. Vamos ter aí uma promoção e uma ação especificamente para quem estiver conosco no episódio 100. Sim, acompanhe. Os teasers já serão liberados nas próximas semanas, até porque você conhece tantos programas que chegaram a 100 episódios de forma consistente, levando conteúdo relevante sobre empreendedorismo? É isso aí. Alexandre Conte, conte para nós um pouquinho da sua jornada, da sua carreira, porque ela mistura a educação, mistura a tecnologia e agora, né, você está literalmente nas nuvens. É verdade, é verdade. Obrigado pela pergunta, pela provocação para poder falar de carreira. Nós três escrevemos não um, mas 2 livros juntos, estamos caminhando para um terceiro, né? Mas eu tenho uma felicidade muito grande no primeiro livro, né, escrever o capítulo sobre multicarreiras. O que é uma tendência, não é só uma moda e não tem a ver com gerações, mas sim com o mercado. E a gente vê um movimento que seja paralelo, como eu tenho feito nos últimos anos, seja sequenciado. Cada vez mais a gente vê, e são estudos que demonstram o tempo de permanência de um profissional na sua mesma carreira. Seja porque a carreira chega ao fim, pela mudança de cenário, de tecnologia, de utilidade dessa função, seja porque ele se habilita hoje com uma facilidade tão grande de novos conhecimentos, também em outras. E essa complementariedade acaba tendo muito valor para o mercado. E eu não sei se de forma consciente ou oportuna, mas eu vim construindo uma carreira justamente dessa forma. Eu costumo brincar que eu comecei minha carreira profissional como garoto de programa. Opa, como assim? Explica melhor. Será que a gente pode falar sobre isso nesse horário? Não me complique na edição disso daqui, hein? Bom, mas eu fazer um corte. Mas eu costumo dizer que eu consegui sair dessa vida, embora essa vida não tenha saído de mim. Então, lá no século passado, né, década de 90... Estava escovando bit, atendendo usuário, trabalhando com infraestrutura, passando cabo, né? São muitos poucos projetos que eu não consegui passar um cabo no final do dia, né? Mas consegui fazer a internet, a rede chegar até aquele ponto de alguma forma. E comecei trabalhando no Tribunal de Contas, fiquei alguns anos lá, diferentes posições em várias áreas, mas na área de tecnologia foi onde eu mais perdurei e que foi uma grande escola. Então comecei como menor aprendiz, estagiário do 2º grau, estagiário da faculdade, depois como cargo comissionado, e eu fiz uma história muito legal lá dentro, com excelentes profissionais. Quantos anos? Na somatória das indas e vindas deu 8 anos e meio de atividade, né? Então comecei em 96, saí em 2008, acho que é a última vez, né? Então foram períodos ali, sai um pouquinho, volta, muda a gestão, chama de novo Conte, e em diferentes atividades, diferentes funções, eu me envolvi com esse mundo maravilhoso da tecnologia. E eu vi essa transição lá dentro do tribunal, assim como no mercado, onde o Zé vai lembrar bem, onde os CPDs, lembra, Zé? Os Centros de Processamento de Dados, ganharam esse nome bonito de Tecnologia da Informação. Na minha época, lá no final dos anos 90, TI tinha muito a ver com tecnologia da informação voltada para comunicação, não para tecnologia hardware ou software, né? E a tecnologia abraçou esse termo de TI
E eu vivi essa transição. Então, eu costumo brincar que a careca não é só estilo. Esse tufo aqui de trás é um pouquinho do bug do milênio. Eu estava lá. E hoje eu entendo e uso isso muito como atividade de alguns projetos. A gente viveu aí uma pandemia recente. Eu falei, eu quero ter o mesmo exagero no cuidado da família como a gente teve com a preparação do bug. Depois do bug, o que aconteceu? Virou chacota. Nossa, que bobeira, não aconteceu nada. Porque o verdadeiro bug aconteceu anos antes. E aí, com anos de preparação, a gente fez muitos simulados, a gente fez muita atualização, patch de fornecedor, sistemas próprios, cálculos, planilha, banco de dados, porque existia uma limitação ali de 2 dígitos, e a gente ia voltar a um século, ia voltar para 1900. E quando virou, eu lembro até hoje, né? Quando de 99 para 2000, eu na frente do computador, com um monte de coisa em volta, tudo que tinha relógio, sistema aberto, funcionando. E meia-noite 1, meia-noite 2, a família chamando. E o que está acontecendo? Nada. E ali caiu a ficha. O bug já aconteceu, a gente já corrigiu e ninguém percebeu. Antecipação. Né? Então, e aí eu olho para trás hoje nessa jornada, a gente está falando aí de 30 anos de atuação no mercado. Eu ainda lá, vovô garoto, né, no século passado, trabalhando no atendimento ao usuário, não tinha N1, N2, N3, como a gente tem hoje, todas as metodologias de atendimento. Era o menino da TI que ia atender, ou por telefone, ou descia na diretoria para arrumar o computador do diretor. Né? E eu fazia tinha um quadro branco, a gente era uma equipe, uma molecada, né? Saía para matar serviço. Cadê essa turma? Tinha que colocar lá o departamento que você ia visitar. Eu saía com 3, 4 chamados e fazia uma fila. Voltava, fazia um check. Opa, tá resolvido. Ia fazendo um histórico ali, depois apagava. E naquela época, no Nascimento, eu criei um indicador que hoje eu me orgulho muito. Eu falei, eu não tinha noção disso. Mas eu ia lá e fazia um smile, um sorrisinho. Olha. E o que era aquele sorrisinho? Eu tinha um xará, Alexandre, que era meu gestor na época. Ô, Conte, o que é esse desenho aí? O que significa? Esse aqui é um usuário feliz. Cliente feliz. Como assim um usuário Você feliz? já usava CSAT naquela época e NPS. Era um NPS, né? Assim, cara, esse cara aqui desse departamento, esse atendimento, eu fiz a diferença. Outro eu fui lá, ajudei a resolver alguma coisinha e tal, mas esse aqui ele estava numa situação crítica e eu consegui fazer a diferença para ele. E eu olhava aquele quadro, 1, 2, 3 carinhos, né? Às vezes tinha dia que não tinha nenhum. Anos depois eu vim resgatar isso e falei, nossa, eu já usava esses indicadores lá atrás, claro, de uma maneira irreverente com a turma ali, mas puta, ali estava o conceito. E hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia que tem suporte, que faz todo um... Eu falei, cara, quando alguém liga pra gente... Excelência. Já deu errado. Porque ou ele está reivindicando algo que deveria estar funcionando, ou ele está reivindicando algo que ele gostaria de ter e eu não pude me antecipar. Interessante. Né, e prover para ele. Que visão, hein, Zé? Ou seja, se o cliente te ligou é porque tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada é porque você não fez a coisa certa. E observe o paralelo que o Alexandre trouxe para nós aqui. A antecipação. Eu vivi o bug do milênio muito intensamente. Um pouco melhor, não perdeu todo o telhado. É verdade. Eu vivi o bug do milênio e, de fato, todo o estardalhaço que foi feito às vésperas, plantando todo o cenário de terror, esteve envolto de muita ação. E realmente os impactos foram muito pequenos. Naquela época nós tínhamos feito já o startup da Telecom Itália, que utilizava sistemas legados de operadoras que nós havíamos adquiridos e que todas passaram por grandes transformações. E nós, de fato, realmente ficamos monitorando a virada do horário ali. E o trabalho preventivo foi muito importante. E isso... O Alexandre deixou muito claro para nós nesse recado final. Se o cliente ligou para você, para o seu suporte... Você já está devendo para ele. Você já está devendo. Que quando você implanta essa cultura de, puxa, eu já falei, eu não sei no que eu falei, claro, você vai atender, são situações do mercado, mas você cria uma cultura de antecipação, uma cultura de olhar, puxa, o que eu não estou enxergando? E nesse mundo de tecnologia, depois eu vou fazer uma timeline rápida aqui, mas eu tive um grande gestor, virou amigo pessoal, né? Vocês conhecem o Márcio Viana? Sim. Foi meu CEO na TOTUS. E, cara, também foi uma excelente escola, principalmente na linha de gestão. Né? Comecei como coordenador, saí de lá como gestor, como gerente de marketing. E ele me passava uma missão, corria, chegava antes do prazo. Chefe, tá aqui, olha só. Ele olhava, pô, tá legal, parabéns, bacana. Mas você falou com fulano? Você analisou esse impacto? Isso daqui? Não. Então volta lá. Eu voltava para lá. E agora? Muito bem, tá resolvido, parabéns. Pô, boa negociação que você fez aqui com o fornecedor, mas você cruzou com isso? Não. Você não me pediu? Não, mas
Tá bom, entendi. E a gente tinha um combinado, que até hoje a gente brinca, né? O open the gap, close the gap, open the gap, the new gap. Ou seja, tá aqui o desafio. Você tem que cumprir o desafio e abrir o próximo. E numa situação normal, o que você pensa? Pô, que cara mala, nunca tá bom para ele. Qual era a leitura que eu fazia? Cara, que sorte que eu tenho de ter um gestor assim, que me desafia para crescer. Me dá corda. O copo meio cheio versus o copo meio vazio, e ele faz um paralelo com a teoria das restrições do Dr. Goldratt, que eu gosto bastante. Você sabe que você inovou quando você removeu uma restrição porque apareceu outra. Exatamente. Então, o Open the Gap, Close the Gap, que é um conceito espetacular, ele só te enriquece. Mas tem que ter a mentalidade para isso. E a humildade, né? de entender. Então, você criar um ambiente, né, um ambiente de criação, um ambiente colaborativo, para você dizer o seguinte: sempre dá para melhorar, sempre é possível. Por isso que tem algumas empresas que são definitivamente exponenciais, né, que tem essa mentalidade. Eu tenho uma entrega, foi bem feita, mas qual é o próximo passo? E o Márcio é um cara diferenciado. Além de ser amigo, tive a oportunidade de ser fornecedor dele, conhecê-lo lá na época da Ouro Verde, atual Unidas. Ele é um cara humilde, ele é um cara pró-negócio, ele tem muita iniciativa, além de ser um cara bacana. Então você vê aqui a união, né? Duas pessoas humildes, com vontade de aprender e ensinar, só conseguem criar grandes negócios. Sabe uma coisa que eu falo, Zé? Eu gosto muito, sou um grande fã do Rock Balboa. Tem um quadrinho em casa, né? Fazia as lives, as aulas online na pandemia, com o Rock atrás. Subi a escadaria do Rock lá no Museu da Filadélfia. Que bacana. 7 graus. Ui. Mas é um achievement de vida, assim, Sim. muito legal. E o Rock, ele começa apanhando, dá tudo errado, e ele deixa o adversário bater. Ele tem aquele discurso do Rock 5 fenomenal, de vida, de carreira, né? E quando o adversário cansa, ele leu o adversário, agora ele sabe como reagir, ele aprende a bater, né? E na vida, a gente cansa de apanhar. E para não apanhar, para passar a bater, você tem que aprender o jogo. Então, assim, lá pelas tantas vezes, espera aí, o que ele vai me perguntar que eu não estou enxergando aqui? E esse é o verdadeiro crescimento quando você fala da teoria das restrições, né? O que eu não estou enxergando? Não está pronto esse projeto. Essa entrega, ela não está completa. Eu tenho que analisar mais alguma coisa. E eu, por vontade própria, por iniciativa própria, passo a buscar algo a mais. Para me antecipar a uma cobrança que não estava previamente definida. Ou seja, não estava no escopo, não estava na especificação. Mas o que eu não estou enxergando? E aí a gente cresce, porque você ganha autonomia para gerenciar um projeto, uma demanda, sem que seja uma cobrança de alguém. E sim porque você, por conta própria, quer melhorar aquilo e fazer com excelência. Muito bem. E aí é aquela história da verdadeira liderança, né? Ela não está te cobrando, ela está te provocando para aquilo que ela sabe que você pode entregar. E tem uma entrega, e aí tem o sonho da inovação incremental, de melhoria, ou a inovação radical que ela vai surgir daí, né? E o mercado de tecnologia, ele proporciona essa multiplicidade de oportunidades, porque ele é um mercado bastante nervoso, ele é muito amplo, muito dinâmico, ele é bastante amplo, e você passou por uma escola muito boa. Não sei se você entrou na época que a franquia era da Tassu e depois se tornou TOTUS. Já era depois, TOTUS. Já era pós Marília Gabriela. Excelente, mas ela já vinha com todas as boas práticas e até hoje ela tem uma régua muito alta, é uma escola espetacular. E aí eu pergunto para você, na tua visão, qual a importância e como aplicar a tecnologia na gestão e estratégia de qualquer negócio no cenário atual e futuro com base em toda essa bagagem que você adquiriu? Legal. Para fechar o ciclo anterior, vou fazer a cama com o passado para a gente olhar o hoje e o amanhã. Pode ser? Passei por agências de comunicação, ainda como um profissional de criação, né? Mas sempre de alguma forma ligado à tecnologia, à web, à e-commerce. Fui cliente de empresas, né? Me tornei cliente, né? Como gestor de marketing de empresas de tecnologia. Vendi hardware, vendi software, vendi consultoria, vendi uma série de demandas de tecnologia. E isso a gente passa a respirar isso no dia a dia. E aí, para poder te responder essa pergunta com esse background tecnológico, em algum momento a gente viveu algo parecido, em algum momento eu tive uma experiência ligada com a aplicação daquela ferramenta, daquele instrumento.
E hoje a gente vive um mundo de alta dependência digital, seja conectado à internet, seja por os diversos eletrônicos, seja onde você está nos ouvindo. Antigamente você teria que estar dentro de uma sala de aula, de um auditório ou numa televisão, né, que tem toda uma tecnologia, mas algo muito mais tradicional. E hoje, provavelmente, você está dentro do ônibus, se você está na academia, escuta podcast com fonezinho de ouvido na academia, de noite, né, lavando louça, escuto muito. Ou seja, isso são facilidades que a tecnologia, o avanço tecnológico muda o cenário e possibilita novas entregas de valores. Então hoje a gente tem um mercado muito competitivo, mais do que era antes. Não no sentido de mercado, mas no sentido de facilidade de colocar uma ideia à prova, uma facilidade de você escalar uma venda, uma facilidade de você, com ferramentas, conhecer menos ou precisar conhecer menos de algumas operações mais técnicas para chegar no resultado. E se está fácil para todo mundo, o que acontece? Antigamente a gente corria, Nascimento, para ficar na frente. Hoje eu corro para ficar ao lado do meu concorrente que também está correndo. Agora, para amanhã, eu tenho que correr um pouco mais para poder chegar antes do que a concorrência num ponto que me dê uma vantagem competitiva. E aí não é a melhor ferramenta. Costumo dizer isso em sala de aula. Qual é o melhor CRM? É o Salesforce. Não, mas daquela outra empresa é melhor. Gente, nenhum software vai funcionar tão bem se ele não for bem preenchido. E para ser preenchido eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que ter processo e eu tenho que ter pessoas que queiram fazer melhor. E eu tenho um case sensacional como professor que me orgulha muito, e a gente que leciona, está na academia, a gente entende que pequenos tijolinhos que a gente coloca a cada aula transformam vidas. Eu, durante a pandemia, uma aula remota, digital, como essa aqui, ao vivo, uma aula de e-commerce de 4 horas. Com todas as carinhas fechadas, pretas. Exatamente. Telas fechadas. Você fala literalmente. Era terrível falar pro nada, não era? Pelo menos não fazia eco, né? Como uma sala vazia. Sim. Mas será que tem alguém ali? Bom, vamos dar o melhor. E em 4 horas você não ensina muita coisa com profundidade. Eu falei, bom, era um curso, né, de extensão, com vários módulos, e meu módulo de e-commerce de 4 horas me permitia fazer provocações. Eu trouxe rapidamente uma visão de cenário, como era o mercado, a evolução desse mercado, densidade e ferramentas. E eu fiz algumas provocações. Agora, quem quiser terminar a aula madrugada dentro, o YouTube está aqui, cria conta numa plataforma gratuita e se amanhece com e-commerce na mão. Aquela provocação de professor. Né? Como o Nascimento diz, o aluno vadio, ele não gosta disso, ele foge, ele fecha a câmera, desliga e vai dormir, ou vai pra balada, né? Teve uma menina ali, Zé, que continuou, e ela encarou isso. Eu fui encontrar ela 3 meses depois numa notícia na Gazeta do Povo, como um grande case dessa instituição de ensino. Uau! Porque ela transformou a vida da família, que estava numa crise econômica, em função com muitos artesãos, né, na pandemia, porque a renda da família era o artesanato vendido na barraquinha da feirinha. Aqui em Curitiba a gente tem uma feira tradicional aos domingos, mas com pandemia não tem feira. E aí, como é que faz? O velho e bom caderninho da mãe, Dona Maria, no telefone de tal, compra isso daqui. O seu João compra isso daqui. A Márcia compra isso. Pega o telefone. Oi, tudo bem? Lembra da gente? Você compra muito da gente. Pode nos ajudar? A gente está aqui numa dificuldade, sem a feirinha, mas você compra bastante, tem interesse? 2, nós temos um e-commerce. E você que já é nosso cliente, 3, tem um bônus aqui, tem um cupom de desconto que você pode acessar o nosso e-commerce. História bacana, Conte. E eles, poucos meses, começaram a faturar mais pelo e-commerce do que vendiam na feirinha uma vez por semana. Porque a feirinha era só no domingo. Veja só que lição, Nascimento. Basta querer e você consegue fazer. E, para quem não sabe, o Alexandre Conte tem uma extensa vida acadêmica como professor. E aí, uma coisa que nós defendemos muito, ele consegue gerar proximidade do mundo de negócios à academia. Ele leva um conhecimento praticamente fresco para aquela turma que está na sala de aula. É o que eu falo nas instituições que a gente dá aula, né? A gente precisa fazer com que o conhecimento, a informação saia da sala de aula e cruze a rua e chegue na segunda-feira na vida real das pessoas, que é onde as coisas acontecem, né? Eu sou muito crítico ao modelo que a gente tem de educação, né? Se eu falo do aluno vadio, tem professor vadio também. Também tem. Tem coordenador vadio também. Mas deixa eu abrir um parênteses então, assim, como aqui. é que a gente faz essa transformação e ter esse tipo de aluno que na segunda-feira
segunda-feira digo o seguinte, eu coloquei em prática. E a gente tem essa felicidade, né? A gente coordena juntos um curso na PUC Paraná. O nome do curso, vamos fazer o merchan? Claro! Chama-se Liderança na Transformação de Negócios. Esse curso é coordenado pelo professor Lúcio Trax, que nos deu a honra, né, de apresentar. A gente criou um curso moderno, conectado com a realidade do momento, falando sobre tendências, levando executivos, professores para dentro da sala de aula, e esses professores executivos ajudam nessa transformação. E o legal é que a gente vê na segunda-feira o aluno dizendo, professor, estou implantando aqui, né? Eu tenho casos de alunas, né, de aluna que implementou, por exemplo, uma solução dentro da PUC, inclusive, e foi premiada. O aluno que liga para a gente diz assim, professor, fui promovido, professor, estou implementando. E é isso que faz... É uma notícia fresca. Opa, faz sentido na vida da gente como educador. Posso entregar aqui que a gente está já no final da tarde de uma sexta-feira, né? Sim. Mas a savana começa cedo, né? Então, quando o sol levanta, todo mundo tem que correr. E eu, logo cedo, estava correndo e fui num grande varejista aqui do Paraná. E quem que eu encontro na sala, né? Junto com um dos diretores lá. Um rapaz que foi meu aluno nesse curso e que... No final, assim, falou, eu trabalho no RH e tal, não sei o quê, mas já fiz uma pós em marketing, já fiz uma graduação em marketing, estou fazendo essa disciplina aqui com você. E, cara, que fantástico, que me leva a coisas para colocar na empresa amanhã. E aí eu, no final do curso, falei para ele assim, cara, vá para o marketing, teu coração é do marketing. Termine os teus projetos no RH, mas se direcione para o marketing. E hoje, quando eu entro na sala do diretor, quem está sentado do lado dele? Esse rapaz. Que bacana. Cara, que bom te ver, que eu sabia que trabalhava na empresa, estava lá e tal. Mas eu falei, cara, que bom que você está no marketing. O quanto você está feliz? Professor, muito. Esse é o nosso papel, né? Assim, a gente provoca e a gente influencia decisões e movimentos das pessoas. E é o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Legal. Além da habilidade que vocês precisam ter para ensinar, vocês têm o dom do altruísmo, porque vocês querem entregar o que existe de melhor para pessoas que vocês mal conhecem e que vocês torcem muito pelo sucesso delas. Aí eu faço uma pergunta para vocês dois, professores, com uma grande carreira na área docente. Aprender é uma obrigação constante. E nós, quando estamos ensinando, estamos levando conhecimento relevante, principalmente falando no mercado tech e tecnologia, onde todos os negócios praticamente hoje são de base digital. Eu preciso continuar me aprimorando, principalmente em que áreas de negócio dentro de uma organização, para continuar ativo no mercado. Qual que é a sua opinião? Conte. Eu preciso me atualizar apenas na área de finanças e na área de tributos, porque a regulação e os tributos mudam o tempo inteiro. Vendas eu já sou muito bom, talvez eu não precise. Marketing também, eu já sei me virar. Suporte, não aparece coisa muito nova. Isso é verdade? Olha, eu diria que eu daria 3 vieses, tá? Independente da área de atuação, independente do mercado, independente do momento de vida e de experiência. Primeiro de tudo, o mundo hoje, 2025, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas nesse planetinha. Então, você goste, queira, aceite ou não, o mundo é cheio de pessoas. Então, aprenda a lidar com pessoas e aprenda a fazer isso logo. Porque teu concorrente está aprendendo. É verdade. Você não precisa gostar de pessoas, mas você tem que aprender a lidar com pessoas, a influenciar pessoas, né? A ser carismático, a criar um ativo social ao seu redor. Então, independente da área, independente da posição, da experiência, entenda de pessoas. Se você vai fazer um curso, uma pós-graduação, uma graduação, um curso rápido, um vídeo no YouTube, um podcast como esse, um experimento social, use as ferramentas, mas dedique atenção às pessoas. Segundo contexto, autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos? E não tenha autoconhecimento que isso funcione sozinho, porque eu tenho uma visão enviesada de mim mesmo. Zé, um ponto fraco meu. Zé, um ponto forte meu. Ouça de forma humilde e ativa as críticas de boas pessoas ao seu redor. O melhor amigo é aquele que ele te cobra.
Aquele que ele fala, não faça isso, aqui não tá certo. Porque o tapinha nas costas é uma massagem no ego, mas ele não te empurra para frente. A correção e você ter essa autocrítica e entender, puxa, eu preciso melhorar nesse ponto, eu não tenho essa habilidade, José Manuel, eu tenho que praticar. Nascimento, eu não tenho conhecimento nenhum nessa área, mudou a área tributária, mas eu não conheço o básico. Então, quando eu conheço a mim mesmo, eu posso ter a capacidade de me desenvolver. Porque eu não estou na soberba de que eu já sei tudo, eu sou o melhor sobre isso. Será que eu sou mesmo o melhor vendedor, como eu fui há 10 anos atrás? Se você não tem espaço para crescer, e aí o Brito, né, com baita de um gestor, um ícone aqui na gestão brasileira, ele questionava isso em entrevistas. Qual é a área que você precisa mais desenvolver? Por onde você passou? Tinha uma área que está tudo certo. Não, isso aqui onde eu trabalho está tudo certo. Então significa que vamos voltar lá para a teoria das restrições, você não está enxergando pontos de melhoria. Se você não está enxergando ponto de melhoria, é porque está te faltando visão além do alcance. Isso quer dizer que você precisa melhorar muita coisa. E o terceiro ponto, né, então, pessoas, autoconhecimento e mercado. Mercado no sentido de concorrência, no sentido de consumidor, no sentido de tecnologia, no sentido de mudanças. Como está o status quo da minha área de atuação? Eu tenho que ter cultura da minha área de atuação. Se eu sou da área de saúde, eu preciso entender a política da área de saúde. Eu preciso entender as normas e legislações de um hospital. Eu preciso entender as restrições que uma ordem de classe me oferece no sentido de comunicação, como os advogados também têm. Eu preciso entender e respirar a cultura desse mercado e entender o que é bom, o que é ruim. Como que o cenário geopolítico impacta o meu negócio. O que os meus concorrentes estão fazendo de diferente, bom e ruim? Quais são as referências? Então, se você tem um olhar para pessoas, você aprende a lidar com pessoas, ser uma pessoa benquista, se você tem uma autocrítica para se desenvolver, se analisar e continuar crescendo, e se você entende aonde você está inserido, dependente da experiência, do tempo, do mercado de atuação, você tem uma chance maior de ser um pouco melhor, mais competitivo perante a concorrência, que talvez em um desses três quesitos tenha uma certa miopia, como o nosso querido Levi escreveu em 1960, né? É verdade. E aí é muito importante você ter em mente algumas mudanças aí de crenças e limitações. Time que está ganhando, a gente não mexe. Isso não é verdade. Por mais que você tenha todos os seus processos mapeados e o seu desempenho esteja muito bom, você tem chances de aplicar melhoria contínua o tempo todo, estudar como vários concorrentes estão fazendo, pares de mercado, outras empresas, para que você possa ter ótimos insights para implementações. Tenha sede de aprendizado, tenha vontade de ensinar e compartilhar esse conhecimento. E é por essa razão que nós estamos aqui quase chegando no 100º episódio, compartilhando conhecimento relevante com vocês. E desde o primeiro episódio, nós não falamos apenas de nós. Trazemos eventualmente conteúdos sobre produtos, falamos raramente sobre algum produto nosso fazendo merchan, mas nós trazemos conhecimento. E nas últimas séries nós temos trazido especialistas de mercado, assim como Alexandre Conte, para trazer para você, empreendedor, pessoa, empresa, as melhores referências e ótimos caminhos. E o Alexandre Conte hoje faz parte da Opus Tech e alguns episódios anteriores vocês devem ter assistido. O Júnior, né? O Júnior, que esteve aqui conosco. Uma história inspiradora. Começou instalando... Puxando o cabo, instalando internet no prédio, no condomínio. Sim, é quase um gato net, né? Era um gato net, mas a história dele linda, e a né? forma com que ele transmite a energia através daquele sorriso mostra que ele tem muita emoção e preocupação. A empresa recebeu um selo do Great Place to Work, mostra a preocupação que ele tem com as pessoas. Porque pessoas são tudo, são clientes, são seus colaboradores. Eu sempre repito a frase, não é minha, mas vocês sabem, né? Se você entende de pessoas, você sabe tudo de negócios. Não é verdade? E hoje o Conte está à frente da área de marketing e vendas e coisas que nós comungamos, né? Elas precisam cada vez mais estarem juntas. Mas como é que é atuar em posições de dupla liderança para você, Conte?
Olha, essa dualidade aí não é a primeira vez, né? Já tive experiências de assumir ou marcas diferentes ou posições diferentes, mas talvez essa é um desafio especial, né? Eu estou à frente da área de marketing, que é chovendo molhado, tá? Digamos, na zona de segurança, né? De conforto, mas eu também sou responsável pela área de vendas. E, embora tenha uma Bateu carreira... escanteio e subir cabecear, hein? E exatamente. Fazer 2 gols com uma bola só, né? Porque se o lead não chegar bem redondo, ele tem que voltar a reclamar com o cara de marketing. Não, e o detalhe, que nesse caso que o cara de marketing fiz a coisa certa, tô te entregando aqui o prato quentinho na hora. Então Mas você não fechou o negócio comercial. E o segredo está justamente aí, né? Então, acho que é uma inteligência muito bacana quando a gente junta 2 áreas, com a minha chegada, para criar uma área de geração de demanda. Ou seja, eu consegui em alguns casos arrumar, né, essas rixas que tem comercial. Porque o lead é uma porcaria, por isso que não vende. Aí o pessoal da prospecção, do marketing fala, o lead é bom, você que não visitou, que não conseguiu tirar proveito, né? A pedra estava lá, é só hora de tirar o leite, né? Em alguns momentos eu consegui arrumar isso, em outros eu sofri com isso, né? E criando uma área de geração de demanda conjunta, é um team building diário, né? De você fazer o time interagir junto, né? E eu estava falando de assumir 2 carreiras, vem muito do que a gente falou da multicarreiras, ou seja, são 2 olhares complementares. E aí é fazer com que o time seja engajado com a missão da empresa. Uau. Hoje eu tenho um designer na equipe, Zé, e ele tem um comportamento assim que ele é mordido. Então a gente está fazendo campanha Google, campanha de rua, você comentou aqui que está vendo OpenStack pela cidade, painéis digitais e tudo mais. Teve uma conversão no site, ele levanta a bunda da cadeira, ele dá a volta na bancada, ele entra lá na salinha da dupla de prospecção, fala pro A ou pro B, caiu um lead, é para você, liga lá para a gente descobrir quem é. Ou seja, o sistema, a tecnologia está funcionando, mas o que está fazendo diferença aqui? Ele vai além. A pessoa. Ele vai lá cobrar, cara, vamos ligar agora para a gente ver. Ele quer ver o resultado final. Não é aquela coisa assim, o marketing gerou tantos leads qualificados. Da minha parte, e foram tantos qualificados de venda. Não, ele quer saber, e ele quer saber onde que o cara viu, como que ele chegou lá. E isso cria uma sinergia no time muito bacana. Eu tô fora o que a gente falou, né? Pode parecer cobrança, mas não é cobrança, não é invasão. Trabalho em uma construção. Marketing e vendas, eles representam uma união indivisível. Por que o marketing é tão curioso para entender sobre aquele lead? De onde ele vem, o que ele faz, o que ele come, onde ele dorme? Nós precisamos entender isso porque se eu te entreguei um lead que gerou uma possibilidade de vendas real ou até tenha se convertido, eu preciso entender as características dele. E que conteúdos ele consumiu até chegar aqui, porque eu quero repetir essa fórmula. Eu quero trazer mais leads assim. Da mesma forma, se ele foi muito ruim, eu preciso entender as mesmas coisas para evitar trazer isso. De novo. E se marketing e vendas não se falarem, nós vamos continuar tendo uma parede entre todos nós. Zé, tem um estudo, a gente está em 2025, ele tem mais ou menos aí, acho que um pouco mais de 10 anos, 12 anos, que aponta a ascensão de profissionais de marketing para a cadeira de CEO. Né? Então, a gente está falando de gestão, de liderança. E que lá, no final dos anos 90, no final do século passado, o modelo Jack Welch encerrou os anos 90 como uma grande empresa do século, Sim. General Electric. Jack Welch, o grande líder, exemplo, que foi um grande sucesso, mas teve uma grande dificuldade de virar o século. Porque o mundo se modernizou demais, muito rápido, mudanças de alguns que a gente chamava de paradigma, hoje é mindset, né? São esses nomes bonitos que a cada 10, 20 anos mudam o título, mas a forma de pensar o negócio se tornou diferente. Porque o contexto de mercado mudou e mudou muito rápido. Então não é que a General Electric fez tudo errado, fez tudo correto até os anos 90. Para os anos 2000 já não funcionava da mesma forma e teve que pedalar e se reinventar. E aí o modelo Jack Welch começou a ficar um pouco em xeque. Né? Então quando a gente olha assim, essa importância de olhar para o mercado, que eu falei que é o mundo dos 3 pilares, qual é o departamento, qual é a área das empresas mais preparadas que sentou a bunda na cadeira lá na faculdade e foi aprender sobre o mercado? Aprender a fazer pesquisa. Comportamento do consumidor, psicologia. Eu sou suspeito e culpado, né? Na minha linha de pesquisa. Mas se antes, até os anos 90, Jack Welch, quem vinha para a cadeira de CEO vinha
ou da área de produção, área de engenharia, de qualidade, porque estava olhando o funcionamento da empresa. Finanças. Vinha de finanças, Grande porque maioria. trazia aquela visão, Rigor do orçamento. o rigor financeiro, o olhar de enxugar, fazer o famoso mais com menos. Né? Ou vinha da área de vendas, porque ele foi o grande protagonista nos últimos anos e ele transformou a empresa daqui, aqui em cima. Então, puxa, o vendedor agora chegou. Ele conhece, ele sabe vender, ele conhece os produtos. E a área de marketing não entrava nessa seara. Porque é aquele pessoal do birô de criação que faz a comunicação, que faz a campanha, que ganha prêmio, mas a velha e boa pergunta do dono da empresa. Nascimento, No fim do quanto dia. a mais eu vou vender se eu fizer ou se eu deixar de fazer essa campanha? Porque se eu usar essa grana e comprar uma máquina nova, eu sei que no final de um ano eu vou produzir X unidades a mais. E a cada unidade estocada eu tenho esse custo, a cada unidade vendida eu tenho esse lucro. Não, isso é E aí, verdade, como mas professor, como é que você vai gerar demanda para essa máquina? Exato. Fazendo uma telinha? Exato. E aí eu, na posição de professor, eu cobro muito isso dos alunos porque eu faço a meia-culpa. Parte dos profissionais que não sabem usar finanças, estatística, matemática no seu dia a dia, porque não foram provocados e ensinados na academia. Muito bom. Não adianta ser criativo para fazer uma ótima campanha se você não sabe mensurar resultado, você não sabe mensurar uma projeção futura de demanda. E aí você tem que entender que o mercado está mudando. Por isso, hoje, apenas telefonar para o cliente não resolve. Ele já bloqueou o número estranho. E como é que eu me torno atrativo nesse novo mercado para ele? E isso faz com que profissionais de marketing tenham um entendimento mais amplo do mercado para gerar vantagem competitiva e chegar na cadeira. Isso Legal. tudo gera e traz novas necessidades às organizações. Hoje, Nascimento e eu estávamos conversando sobre as novas habilidades e competências que são requeridas nos conselhos. Em geral, os conselhos são compostos por experts em finanças, contabilidade, tributos, fiscal, pessoas também. Mas não é comum você ter nos boards das empresas profissionais de marketing e estratégia. Mais do que nunca necessários, né? Cada Pra falar vez de mais comunicação, agora. de reputação. Porque É alguém que num cenário, seja de conselho, seja num board administrativo, vai perguntar, e o cliente? O que ele vai achar disso? Porque o dono vai ter a opinião dele, a outra área vai ter a opinião dele, todo mundo acha que é o melhor fazer. E alguém tem que levantar a mão e perguntar, o que o nosso cliente espera? Como ele... E lá na Opus, a gente vive muito isso da essência do cliente, né? A gente coloca a centralidade humana, que é meu capítulo no segundo Drones e Dinossauros, na prática. E isso me brilhou muito o olho para justamente aceitar a proposta e entrar lá esse ano. E recentemente, numa reunião, né, e aí eu olho como comercial, como marketing, finanças, jurídico, todo mundo presente ali, a parte de operação técnica, e a gente deliberando sobre uma situação. Devemos liberar para o cliente fazer o que ele quer aqui, devemos bloquear e forçar o cliente a nos pedir e gerenciar isso. E aí cada um dando uma opinião e tal. Aí daqui a pouco o CEO da empresa, o Júnior, que passou por aqui, gente, o que faz sentido para o cliente? Não faz sentido para o cliente escolher se ele quer ser bloqueado e demandar para a gente fazer, ou se ele quer ter a liberdade de ele gerenciar e fazer sozinho. Todo mundo concordou. Alguém perguntou para o cliente? Ou seja, a nossa solução está aqui, não é nem A nem B, é C, e o que é o C? É perguntar para o cliente, você quer o modo A ou o modo B? O cliente escolhe. Vamos fazer os dois. Entendeu? Sensibilidade. Não é à toa que a OpusTech ocupa a posição de crescimento que ela tem. O Júnior contou uma história fantástica aqui da criação e o crescimento da empresa. E que sorte que eles têm de contar com o seu apoio. Você nos inspira. Obrigado. Recomendo para você que não leu ainda Entre Drones e Dinossauros 1 e 2. Consuma todo esse conteúdo. E você pode, inclusive, encontrar muitos conteúdos do Alexandre Conte lá no ConteCast. Como é que as pessoas podem te encontrar, Alexandre? Olha, tá no YouTube, tá no Spotify, tá no seu agregador, na sua plataforma favorita de podcast. Basta procurar por ConteCast, Marketing e Gestão, que inclusive esse ano ganhou um spin-off, né? Então tem um quadro para falar, são programas que falam também de tecnologia, né? Já que o Bits e Bytes está na veia, vamos trazer isso para o conteúdo de internet também. E aí você deu play e escutou o ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Pode ter certeza que você está no canal certo. Muito bem, muito bem. Gente, olha só. Alexandre Conte, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui. Você
que está do outro lado deve ter gostado muito dessa conversa, assim como nós gostamos também. Zé Manuel, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. A todos, um grande abraço e até o próximo J17 Talks. Tivemos lá. Tchau, tchau.